Um candidato de direita crescendo a olhos vistos, enquanto a esquerda mantém liderança apenas por divisão interna. O que ninguém quer admitir é que o Brasil pode estar prestes a uma grande virada eleitoral. A pergunta que fica é simples: Lula e o PT estão realmente seguros no poder? Ou o povo está acordando para o que está acontecendo? É um cenário, no mínimo, surpreendente. E a análise de hoje se baseia numa fonte que torna tudo ainda mais interessante. A gente está falando de uma pesquisa do Instituto Quest, que é conhecido, por ter um viés mais alinhado à esquerda. O líder do Instituto foi marqueteiro do Lula. Então, quando os dados deles apontam algo assim, é porque o sinal de alerta acendeu forte lá dentro do PT. Com certeza. E antes de continuar, já curte esse episódio e se inscreve no canal Política Hoje. Porque aqui a gente analisa a política sem filtro e sem narrativa pronta. Ok, vamos analisar isso. O primeiro ponto que chama atenção é a mudança de percepção sobre a escolha do Flávio Bolsonaro como candidato. Exato. A pesquisa mostra que em dezembro de 2025, 54% achavam que era um erro. Agora, esse número caiu para 44%. Isso é uma queda de 10 pontos. E o inverso aconteceu também, né? Sim, o percentual que via como um acerto subiu de 36% para 43%. Ou seja, o que a gente tem agora é um empate técnico. Aquele sentimento inicial de que a escolha tinha sido um grande erro estratégico, bem, isso parece estar se desfazendo. Exato. O que é fascinante aqui é que isso não é só um ajuste de números. Isso sugere uma consolidação. A imagem dele como um candidato viável, quer dizer, parece estar ganhando força contra aquela narrativa inicial. E essa consolidação se reflete diretamente nos números de segundo turno, que é onde a coisa fica mais tensa. Fica muito mais tensa. A evolução é impressionante. Em agosto do ano passado, a gente está falando de uma diferença de 16 pontos entre Lula e Flávio. Era uma vantagem muito confortável para o Lula. Parecia um cenário controlado. Muito. E agora, os números mais recentes mostram o Flávio subindo para o 38% e o Lula caindo para 45%. A diferença despencou para apenas 7 pontos. Caiu mais da metade em poucos meses. É uma virada de cenário muito rápida. E aqui a pesquisa traz um recorte que é fundamental para entender esse movimento. A questão da escolaridade. Sim, esse dado é explosivo. Totalmente. Porque entre os eleitores com ensino fundamental, o governo Lula tem 54% de aprovação. Tá forte ali. Certo, a base dele. Mas quando você sobe um degrau, entre eleitores com ensino médio, a desaprovação é de 61%. É uma inversão completa. Completa. E entre os eleitores com ensino superior, a desaprovação também é majoritária, 54%. Isso quebra aquela narrativa petista de que eles têm o apoio da intelectualidade, né? Os dados mostram o oposto. O apoio está concentrado justamente na faixa com menor instrução formal. O que nos leva ao cenário político mais amplo, né? Como que essa liderança do Lula no primeiro turno se sustenta? Então, a análise aponta para um fator principal: a fragmentação da direita. Exato. A pesquisa mostra o Lula com 36% no primeiro turno e o Flávio com 23%. Parece uma liderança sólida, né? À primeira vista, sim. Mas aí você soma os votos de outros candidatos do mesmo campo. Ratinho, Caiado, e esse bloco de direita chega a 44%. Ou seja, a maioria do eleitorado, segundo essa fonte, se identifica com a direita. A questão é que esse voto está dividido em vários nomes. Exatamente. E se a gente conectar isso ao quadro geral, o fator decisivo é a união no segundo turno. A pesquisa indica que a transferência de votos dentro desse campo da direita é muito provável. E isso cria um cenário, extremamente desfavorável para o Lula. E além da matemática eleitoral, a análise introduz o que chama de riscos no horizonte para o governo. E são riscos pesados, né? Não é pouca coisa. Não mesmo. Cita 2 escândalos em potencial aqui no Brasil: o roubo do INSS e o escândalo do Banco Master. A fonte sugere que as investigações estariam chegando perto de pessoas do círculo de Lula. Mas o ponto mais dramático, eu diria, é o fator internacional. A delação do Nicolás Maduro. Pois é, a possibilidade de uma delação do presidente da Venezuela. É algo que parece saído de um filme, mas que teria um potencial devastador.
E qual seria o contexto para isso acontecer? A análise sugere um interesse geopolítico dos Estados Unidos, talvez com o Trump de volta ao poder. O interesse seria enfraquecer a esquerda na América Latina para combater a influência da China e da Rússia na região. E uma delação do Maduro confirmando que a Venezuela financiou o PT e o Lula seria um escândalo de proporções, assim, inimagináveis. Abalaria completamente o cenário político brasileiro. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças, o crescimento do Flávio, a desaprovação entre os mais instruídos, essa matemática do segundo turno... E os possíveis escândalos. E os escândalos. A gente vê que o crescimento dele não é um fato isolado, né? Parece ser um sintoma de um movimento maior. Um sintoma de uma insatisfação crescente. Exato. E outras notícias ajudam a compor esse quadro. A fonte até menciona o caso do monitoramento do Pix pelo governo. Algo que antes era negado e agora se confirmou. Esse tipo de coisa vai minando a confiança, né? Com certeza. E aí a união da direita se torna a chave para transformar o resultado. A questão deixa de ser sobre um candidato específico, sabe? E passa a ser uma estratégia de bloco. A esquerda talvez esteja subestimando essa capacidade de mobilização e de alinhamento da direita quando o alvo é comum. E os riscos para a esquerda ficam muito claros. O governo se torna vulnerável com o apoio concentrado numa base demográfica mais específica e com a desaprovação crescendo justamente entre os mais escolarizados, que são formadores de opinião. Exatamente. O cenário, no fim das contas, é muito mais volátil do que parece. A liderança do Lula, segundo essa análise, é frágil. Ela se sustenta por uma divisão que tende a assumir no segundo turno. E enquanto isso, o potencial de escândalos funciona como uma verdadeira bomba relógio. Ok, para a gente fechar a nossa conversa, vamos resumir os pontos-chave. Primeiro, o crescimento constante de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e o fortalecimento de uma direita que, se unida, parece ter a maioria no segundo turno. Segundo, a percepção cada vez mais crítica da população sobre o governo Lula. Principalmente como a gente viu entre os eleitores com maior escolaridade, o que é uma mudança de paradigma importante. E terceiro, o enorme impacto que as alianças políticas e principalmente possíveis escândalos, inclusive internacionais, podem ter no resultado final. Quando o povo começa a enxergar os erros e a força da direita se organiza, a política não é mais um jogo seguro para quem está no poder. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Flávio Bolsonaro tem chances reais de vencer Lula se a direita se unir? Comenta aqui embaixo.